A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom podermos estarmos mais uma vez reunidos como igreja, ainda que nesse formato à distância, mas cheios da presença, transbordados da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus que nos guia, que nos une e que nos ajuda nessa caminhada de fé em fé, dia após dia, confiando não na nossa força, não no braço do homem, mas confiando em Deus, o braço todo-poderoso, o Deus todo-poderoso. E para a nossa breve meditação, antes de continuarmos mais um período de oração nessa torre de vigia, onde uma igreja que ama o Senhor, ama a sua palavra, tem se comprometido a interceder, a orar, a buscar a Deus, boca no pó, vencendo muitas vezes o cansaço, vencendo muitas vezes a falta de vontade de orar até, vencendo muitas vezes o desânimo e se colocando na presença do Senhor, permanecendo. Aliás, por falar em permanecer, nós vamos ler um trecho da palavra de Deus que está no Evangelho segundo João, no capítulo 15. Diz assim: Eu sou a videira, e vós e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a tira e limpa, para que dê mais fruto. Vós que já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, estai em mim e eu em vós. A vara de si mesma não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem estiver em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Lemos até o versículo 8 do capítulo 15 do Evangelho segundo João. O Senhor Jesus traz aqui, nessas últimas instruções que ele estava dando a seus discípulos, e ele traz aqui uma linguagem que era muito fácil de entender naquela época e hoje também. Que a vara em si mesmo, o galho em si mesmo, não produz frutos se não estiver ligado na videira. É importante nós pensarmos como família, que tem sido tão bombardeada com tantos pensamentos, com tantas ideologias que nada tem de Deus. E muitas vezes essas estratégias têm conseguido algum sucesso. E nós temos que nos posicionar e não nos afastarmos da palavra de Deus e não deixarmos de estar ligado em Cristo Jesus, que é a videira verdadeira. Porque somente assim nós vamos conseguir produzir frutos. Somente assim nós teremos uma casa abençoada. Pensa comigo, os momentos em que nos reunimos em família e vencemos os obstáculos que muitas vezes nos impedem de orar, e nós conseguimos nos reunir e orar e meditar na palavra, o ambiente se torna diferente. Nós somos mudados.
a nossa vida é mudada, nós somos transformados. O Senhor passa a reinar na nossa casa. E é formidável como nós vemos que na nossa casa, na nossa vida, há a direção de Deus, independente de qualquer circunstâncias. Claro que existem circunstâncias que nos trazem dor, que nos trazem tristeza, preocupação. É natural. Nós estamos sujeitos a todas as coisas, mas a nossa casa não está alicerçada na areia. A nossa casa tem os alicerces bem firmados em Cristo Jesus, nosso Senhor, e somente por Ele, por causa dEle, é que nós permanecemos e prevalecemos diante de todas essas tempestades que se abatem sobre todos, mas que nós, confiados em Deus, e não no nosso braço, não na nossa força, confiado nele, que é o Senhor da nossa vida, é que nós conseguimos então vencer, superar. Que Deus nos ajude como família a permanecer no Senhor, porque a vontade de Deus é que a nossa casa tenha muitos frutos e que esses frutos permaneçam, que os maridos deem muitos frutos, que as esposas deem muitos frutos, que os filhos sejam frutíferos, e tudo isso para a glória do nosso Deus. Porque uma casa, quando ela tem o Senhor Jesus como Senhor absoluto da sua vida, pais, mães, filhos, existe uma atmosfera dirigida pelo Espírito Santo de Deus, pela presença de Deus, que o mundo não tem. Essa alegria o mundo não tem. Essa certeza o mundo não tem. Essa certeza só tem aquele que resolve olhar dependentemente para o Senhor Jesus e dizer: sim, Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nos ajuda nessa caminhada de fé. Temos obstáculos a vencer. São muitos os desafios e os problemas que muitas vezes gritam aos nossos ouvidos, na nossa mente, e muitas vezes querem nos tirar de sintonia, querem nos arrancar como um galho da videira. Mas louvado seja o Senhor, que o Senhor cuida de nós. E ligados em Ti, firmados no Senhor, permanecendo, perseverando na Tua palavra, Senhor, seremos frutíferos a cada dia mais. E não é de nós mesmos, mas isso vem do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Coração de filhos são transformados, acalmados. São corações que vão se tornando pastoreáveis. Esposos são mudados. Aquela situação que parece que não ia ter como mudar, tem mudança em Cristo Jesus, quando uma casa resolve permanecer, perseverar, ligado a Jesus Cristo, a videira verdadeira. Às vezes é óbvio que vai ser necessário se limpar para que ela dê mais fruto. E às vezes a limpeza pode doer um pouco. Às vezes é preciso cortar e aparar algumas coisas. Mas que bom, nós podemos nos deixar ser aparados por Deus, cuidados por Deus. Porque os planos de Deus para nós são planos de bem e não de mal. São planos de vida e de vida eterna. Que nesse tempo de oração nós possamos estar orando com toda a fé, clamando a Deus pelos nomes de cada irmão que vai estar colocando os seus pedidos. E cremos firmemente que viveremos milagres do Senhor, milagres do Deus Altíssimo, sobre a vida de cada família, de cada irmão e irmã, que tem buscado a presença do Senhor, confiando somente nele, somente nele. Que o Senhor nos abençoe nesse período, que Ele ouça a nossa oração, que Ele veja o nome de que Ele já conhece, né, irmãos? Nós não sabemos disso, Ele já conhece, mas o Senhor tem prazer em que nós nos acheguemos a Ele em oração. Que possamos colocar diante dEle o nome de cada família em luto, o nome de cada um que está hospitalizado, que precisa passar por um procedimento, que está enfermo, que está em tratamento às vezes muito doloroso,
Que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor possa trazer a cura em nome de Jesus. Que o Senhor traga reconciliação aos casais. Que o Senhor acalme as vidas que estão desesperadas e desanimadas. Que o Senhor estabeleça a sua vontade. Que o Senhor traga a cura na alma. Que o Senhor possa, em meio a essa situação, abrir portas de emprego. Aleluia, eu creio nisso. O Senhor é Deus que, em meio ao deserto, alimenta o seu povo. Em meio ao deserto, Ele faz sair água fresquinha, água limpa, a mais pura água, em meio ao deserto. Porque Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Que o Senhor dê estratégia a cada empreendedor, a cada empresário, a cada profissional autônomo, a cada profissional que tem a sua profissão como profissional liberal. Que o Senhor dê sabedoria para cada patrão, a cada empregado. Que o Senhor possa abrir portas de emprego nesse tempo, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, acima de qualquer coisa, encontrar um lugar, o nosso coração pronto a obedecê-lo e a depender totalmente dele. Orando sempre uns pelos outros, orando pela igreja, orando pelos pastores, orando pelos que exercem autoridade nesse país, orando por missões, orando pelo Lar Batista, orando pelos pastores, orando pelas famílias, orando pelo trabalho no presídio, orando pelo trabalho missionário no Portal das Águas Quentes, orando por tudo aquilo que Deus colocar no nosso coração e que o Espírito Santo nos lembrar, orando em todo tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar confiadamente, porque Deus já está agindo a nosso favor. Aleluia por isso. Glória a Deus. Amém.